Oi, a gente é da segunda 3, ela é a Monique, eu sou a Lia, e a gente vai falar um pouco da destruição do meio ambiente. Hoje a nossa apresentada é a Tati. Olá, tudo bem? Ela é nossa professora de biologia e a gente escolheu ela para entrevistar. Bom, professora, a gente separou algumas perguntas para você e a gente vai começar. Sim. O que mais afeta o meio ambiente no Brasil? Bom, assim, no Brasil, assim, ó, no geral, né, a questão dos plásticos, né, pelo que a gente sabe, assim, ó, tem aquela questão do esgoto, né, tem aquela questão dos fertilizantes que são colocados em lavouras, mas assim, ó, o plástico, né, está em grande quantidade, até porque então ficou muito mais fácil o dia de hoje, suponhamos assim, ó, você guardar a comida que sobrou de meio-dia, suponhamos assim, ó, num plastiquinho, né, num saquinho plástico, né, do que tu guardar dentro de um prato, dentro de uma tigela, uma bacia, que seja. Então, assim, aquele pacotinho plástico, tu não vai mais usar. Geralmente, tu faz o quê? Quando tu vai pegar essa comida para esquentar à noite, que seja, né, tu vai pegar, tu esquenta e tu joga fora esse plástico. E esse plástico, ele está indo muito para o meio ambiente. E lembrando, quando a gente fala também de destruição do meio ambiente, a gente não fala só do meio ambiente é a gente, Sim. é os animais, porque não afeta tudo, né? Nas nossas ruas que a gente anda, os animais, O nosso oxigênio. Isso. Eu sempre falo assim, né, que a gente fala assim do meio ambiente, mas nós falamos do meio ambiente, sempre na minha cabeça vem aquela questão assim, ó, vamos desenhar a casinha com a árvorezinha. Na verdade, não é só a questão do cuidar da casa, cuidar da árvore, é a questão assim, tu cuidar do teu próprio ambiente, né? O teu ambiente é importante, o teu quarto é importante, a tua cozinha é importante, a tua casa é importante, o ambiente da tua casa é importante para ti, para tu até viver bem. Né? Porque tu só imagina assim, ó, quando você vai num local onde você vê muito, como é que eu vou dizer assim, resíduo de algum produto que você esteja guardando pedaços, vamos supor assim, pedaços de madeira, garrafinhas plásticas, garrafas PET, latinhas de alumínio, não tem? Se tu não dá um fim para ela, né, praticamente aquele ambiente fica assim, um local assim que tu não tem espaço para ti, né, para te movimentar, para o teu meio ambiente. Então assim, eu sei que tem pessoas, né, que fazem isso, que vivem disso, mas eles pegam e fazem o quê? Eles se retiram do meio ambiente, guardam por um tempo e já levam depois para um descarte. É isso que eu quero dizer. Eu até penso assim, essa questão da poluição do meio ambiente é o ser humano aprender a se organizar. Por isso que às vezes eu brinco tanto com vocês, se organize, mas é uma questão assim, ó, é questão de se ver perante o processo, sabe? E é isso. Tipo, na rua a gente vê muita sujeira assim, né? Sim. Plástico. No Rio também. E uma coisa assim, que eu acho que não é só a nossa parte, assim, tipo, eu faço minha parte, faz a tua, porque assim, ó, a gente acha, taquei meu lixo lá no lixo, mas se o caminhão do lixo pegar o nosso lixo e descartar em qualquer lugar, não só porque é um lugar que é cheio de lixo, vai ser um lugar que não vai poluir o meio ambiente, querendo ou não. Se não descartar no lugar certo, por isso que eu acho muito importante a separação do lixo. Porque pelo fato de já não ficar, plástico, comida, tudo junto. Eles simplesmente pegam e jogam num lugar, entendeu? Sim. E sim, já mandar para os lugares corretos, né? Até umas coisas assim que é bem legal de ressaltar aqui é o seguinte, a comida, né? A comida, poxa, dá para fazer, suponhamos se você mora numa casa, dá para fazer o descarte, dá para usar a compostagem, né? Dá para fazer tudo um processo, né? Às vezes assim, ó, porque assim, a gente, se tu vai pensar assim, ó, antigamente tinha bem poucas pessoas, nós não estávamos em 8 bilhões de pessoas. Né? Então o que acontecia? Né? As cidades não eram tão populosas, né? Então a gente vivia mais no interior. Então se tu vai pensar no interior, né, suponhamos a comida que sobra, né, vira comida para os outros animais. E isso me chama muito a atenção. Claro que a gente não pode criar animais, né, dentro de uma cidade, mas assim, né, tem todas as suas regras. Mas tu já pensou se fosse para reaproveitar essa comida?
né? Ou fazer uma composteira, fazer uma compostagem, né? Aquele fluido, aquela terra, tudo, é muito E não é importante. só porque na cidade não pode jogar o lixo, né? Tipo, mesmo se for um lugar mais interior, igual a dona falou, do interior, vem pra cidade, né? Então, Sim, né? também. É uma coisa que em qualquer lugar, se a gente afeta qualquer lugar, vai Sim. afetar a gente. E uma vez, né, me perguntaram assim, ó, se tinha um solo limpo, né, assim, perfeito, não estivesse contaminado. E aí me chamou muita atenção que em 2017, se eu não me engano, tá, a ONU, ela, né, ressaltou que seria o ano do solo, porque o solo já estava muito contaminado, aquele tempo. E eu acredito, assim, ó, está contaminado. Gente, porque assim, ó, não é só a questão da água, porque a gente pensa assim, ai, contaminação, meio ambiente, a gente sempre pensa no rio, mas o solo está contaminado. E talvez nós mesmos estamos sofrendo algumas doenças por causa do solo contaminado, né? Que ele é muito importante, porque é dali que vai sair as plantas, é Essa daí que sai quantidade de vírus que toda vai a chegando, né? nossa alimentação. Os vírus, né? Saúde, muita doença vem. Verdade. E a gente que no fim acaba fazendo as doenças, né? Porque Sim, a gente- A gente vai achando que é brincadeira, mas tipo, vai afetando muito. É um giro, né, praticamente. Não dá para dizer assim, não, eu não faço parte, não, tá toda inteira dentro de um processo. Não Daí tem como. pensar, contaminei lá na China, vamos supor. Mas quanta coisa vem da China pra gente, né? Pois é. Outra coisa que me chamou muita atenção Eu é vim de lá. que, digamos assim, ó, me chamou a atenção, tem aqueles containers que estavam vindo lixo, olha só, lixo de outros países para o Brasil. Aí eles abriram um container e assim, mas como lixo hospitalar para cá? Né? E era um lixo, se eu não me engano, que podia contaminar. Mas como chegou até o Brasil? Porque assim, se tu vai olhar aquela parte da Europa, aquela parte... A Rússia ainda tem bastante espaço, mas assim, aquela parte da Europa são países muito pequenos. E eles não têm local para fazer um descarte certo. Né? Até tem, arrumando, né? Mas assim, ó, quer dizer assim, tem, tipo assim, ó, quanto mais pessoas tem naquele local, mais a demanda de limpeza, de saúde, de educação se precisa, né? Então eu só imagino assim, porque teve um tempo atrás, né, que muitas pessoas não tinham muitas empresas para trabalho aqui na região, principalmente eu vi aquela região de Ursanga ali tinha mais pessoas italianas, né? E aí não tinha muitas empresas, eles iam tudo para a Europa para trabalhar, né? Suponhamos trabalhar nas sorveterias, lá na Alemanha também, Itália. Então, o que acontece? Existe uma demanda de pessoas. E também, se tem bastante pessoas, tem também muito lixo. Aí eu fiquei pensando, né? Nossa, né? Já pensou vir um container para cá de lixo? Será que aqui é o local onde nós vamos descartar, né? Vou lá de novo. Daqui a Tá bom, container e pega, né? Daqui a pouco a gente no container, né? Ai, meu Deus do céu. É verdade. Então, assim, eu vejo essa questão assim, ó, o saber descartar o lixo é muito importante. Né? E outra coisa assim, né? Já tá tendo todo um estudo com a questão do lixo biodegradável, né? Do lixo, não, perdão, do plástico biodegradável. Então, suponhamos assim, ó, o que era polietileno agora pode ser às vezes um resíduo, né? Às vezes eu até estava pensando, né? Porque a gente tem lajes e tem a questão do pinhão, né? Quantos pinhões são descascados para fazer um entreveiro, para fazer aqueles pratos, né? E me chamou muita atenção que um dia desses nós estava, né, falando sobre essa questão do plástico, né? E eu falei do pinhão. Será que está acontecendo alguma coisa? Será que eles estão fazendo alguma coisa com essas cascas? Porque a casca do pinhão ela é bem, como é que você é? Bem, tipo assim, ela tem um estilo amadeirado, né? Mas ela tem mais celulose que nós não conseguimos comer. Nós comemos a sementinha ali, o embriãozinho dele, né, que tá dentro. E aí fomos ver, né? Eles fazem o canudo. Tem o canudo, eles pegam a casca do pinhão ali, né? Eu penso, né? Não pesquisei sobre, mas penso, eles pegam e maceram eles, picam, né? E colocam algum produto ali onde faz uma massa e faz o canudo. Aí, esse canudo, na natureza, claro que ele vai se desmanchar, né? É uma ideia show de bola. Né? Vamos fazer canudo? Oh, Daniel, eu tenho uma pergunta, não sei se eu primeiro saber responder, só uma curiosidade que eu tive agora. A dona acha que, tipo, as coisas, tipo, radioativas também
vem como algo para afetar o meio ambiente, algo assim. Sim, a radioatividade, ela afeta bastante o meio ambiente. O que me chamou a atenção, me chamou a atenção de pesquisas entre 2019, se eu não me engano, eu sei, como que eu gosto de ler muito, então assim, ó, tem algumas coisas que isso ali, tipo assim, ó, te chama a atenção e fica, nossa, que legal. Quando teve aquele problema lá em Chernobyl, né? Teve algumas pessoas que não quiseram sair de lá, e lá estava tudo contaminado, até dia de hoje, né? Tem até turismo lá, tem locais onde eles querem, até um certo local, eles podem ir lá ver, né? E tem algumas pessoas que não saíram de lá, né? E o que mais me chama a atenção, né? O solo está contaminado, a água está contaminada, os peixinhos estão contaminados, quer dizer, tudo lá, um ecossistema praticamente está contaminado. E teve algumas pessoas que quiseram ficar lá. Né? E geralmente, quando que você é exposto a uma radioatividade, o que acontece? O teu corpo dá uma resposta, né? Às vezes é uma duplicação celular, às vezes causa de tumores, enfim, N fatores ali que a gente já mais ou menos sabe, também já viu, né? E eles estavam estudando por que essas pessoas não criaram tumores, não deu câncer, não deu nenhum problema. Por que os peixes que estão lá, o cachorro que estava lá, que ficou com a família, também não deu problema ainda. Então, eles estão estudando. Eu penso que até eu penso que eles estejam indo atrás, assim, ó, qual gene que é responsável por essa não resposta? Foi como a questão da Covid. Gente, né, eles falaram assim, de começo, assim, ó, porque uma pessoa atleta, né, pode pegar Covid que não vai morrer. Eles falavam, né, assim, tinham várias falas. E aí, o que acontecia, né? Aí teve casos de pessoas atletas que pegaram Covid e, gente, ficaram entubadas, quase se foram. Né? E daí tu via assim, ó, gente, com diabetes, com colesterol, obeso, tudo, assim, ó. Daí, assim, ó, pegavam, tinha Covid e não acontecia nada. Eu ainda penso que existem muitos genes, tipo assim, ó, os genes, assim, ó, tem aquela questão que eles fizeram estudo, agora me fugiu o nome, mas assim, ó, eles codificaram todo o cariótipo da espécie humana, mas eu penso assim que ainda deve ter muita coisa escondida, certo? Que ainda, no caso daquelas pessoas, será que elas se adaptaram com aquela radioatividade toda? Sim, porque a gente tá tendo uma matéria agora que a gente tá estudando sobre radiação e, tipo, a dona tava explicando lá que não pode, tipo, pode fazer 3 coisas com radioatividade, tipo, num ano, porque senão você pode começar a te afetar. Então, tipo, não, pensa, lá em Chernobyl aconteceu isso. Tipo, quem sabe daqui 1000 anos eu comece a afetar as cidades ao redor, entendeu? As pessoas, tipo, porque aconteceu em tal lugar. Só que, tipo, isso pagou muito, mas quem sabe, tipo, mais futuramente aquela radiação não começa a dar problema para as pessoas que estão ao redor deles, né? Não na própria cidade ali. Sim, isso. E aí, o que eu penso? Eu penso que aquelas pessoas ali que não tiveram ainda nenhuma resposta, ou terão uma resposta tardia, ou eles têm um gene de adaptação muito incrível. Porque tu vê assim, quando uma pessoa faz um tratamento de radioterapia, quimioterapia, como que o corpo, ele tem uma resposta, né? Acho que é 3 vezes, né? Que só pode fazer no ano. Tem um limite certo pra isso. Não pode passar disso por causa da radioatividade. Não pode, tipo, ter filhos com deformações, né? Podem acontecer. No corpo. Não dá pra brincar. Então, eu penso assim, que é uma questão de adaptação, eu penso, sabe? Eu acho que... E até a questão assim, meu Deus, eu penso assim, ó, será que nós estamos adaptados à contaminação? Eu já me perguntei isso, sabe? Será que nós estamos, porque assim, ó, porque acontece assim, tem aquelas pessoas que comem determinado alimento e já começa uma reação alérgica. Daí suponhamos, tu não tem, ela tem, mas por quê? Entendeu? Então assim, ó, dá pra ficar pensando. Verdade, pra gente. Tá bom. Bom, as principais causas de destruição do meio ambiente, dona? Eu penso assim, ó, aquela questão dos agrotóxicos,
né? Se contamina muito a terra. E daí quando vem a chuva, essa água leva e vai para a água dos córregos, né? E daí assim, muitas pessoas, elas precisam tomar água, né? Então vem com essa questão ali com a água contaminada. Outra coisa de contaminação que eu falei, o plástico. Nossa, o plástico vem muito forte isso, né? Outra questão assim é a questão das minas. Aqui não é muito. Nós temos a mina de carvão, né? Eles têm todo um projeto lá que eles retiram o carvão e o restante que sobra, eles simplesmente fazem um trabalho com a terra e eles conseguem reviver aquele local aonde que ele foi muito gasto com a retirada do carvão. E aquela questão de Minas Gerais, se eu não me engano, e lá também no norte, se eu não me engano, né, que eles fazem a extração do ouro com mercúrio, né, isso também é complicado, também é a água contaminada que vai, né, contaminando e as pessoas elas começam hoje já tem muitos métodos de não ter a contaminação, né? De não ter tanto. Só que eu pensava, exemplo, buscar o produto para não ter contaminação. Mas o produto já é uma contaminação. Sim. Mas, e, tipo, a dona explicou na minha tipo, quando significa plantio, deixa planta uma coisa um ano, deixa um ano parado para plantar de novo. Sim. Isso é uma forma cultura, que né? tu vai deixar descansando só. Tem gente que usa mais produto para conseguir usar e vai cada vez mais prejudicando, né? Sim, principalmente assim, ó, quando que tem aquela questão assim, ó, quem planta soja e exporta soja, eles não dá para deixar o solo parado. Sim. Né? Porque eles vendem a questão do dinheiro, né? E aí o que acontece? Eles plantam um tempo, daí, no caso, retira e já planta a soja, eles não fazem aquela questão de plantar o milho, né? De fazer todo aquele processo, né? De deixar o solo parado, né? Então isso ali, né, vai contaminando. Outra coisa também é a questão das roupas. Eu nunca tinha visto, até que saiu uma reportagem, se eu não me engano, do SBT. Não, SBT não. Globo Report. Não, agora eu não me lembro. Era um canal lá. E aí eles estavam falando sobre as roupas, um depósito que já existe num país aqui da América Latina, que já existe um lixão de roupas, olha só. Lixão de roupas, só roupas. E daí eu pensei assim, nossa, meu Deus, quanta roupa. E daí assim, como é que nós vamos desmanchar aquela roupa? Dá pra desmanchar. Vamos lá. E no final de semana podia ir no monte de roupa. É verdade. E essa questão... Só joga ali, no caso? Sim, no caso sim, eu não sei de onde que vinha, porque o repórter não comentou, mas assim, ó, muitas roupas. Eram muitas roupas. Às vezes é tipo aqueles sacos que a pessoa bota tipo pra doar, sabe? Ninguém mais quer. Vai lá, pegou na rua, aí bota lá naquele monte de roupa lá. Por isso eu penso que dia de hoje, né, os comerciantes, eles querem vender a roupa ou o sapato muito rápido, não tem? Por quê? Pra não ficar também, não criar estoque dentro não ficar acumulando. Porque senão ele não vende. Isso, porque assim, antigamente, né, não se tinha muitas fábricas que produziam sapato e roupa. Então uma roupa e um sapato era muito caro. E agora não, agora tem muita fábrica. E essas fábricas também eles oferecem muito empregos, né? Então assim, pensa bem, né? Fábrica oferece emprego, aquela pessoa vive daquele salário, daquele emprego, né? Já pessoas se fecha uma fábrica de roupa, né? Quantas pessoas estão desempregadas? Inclusive, outra coisa agora que você dá de falar também, que muitas fábricas não seguem os procedimentos certos para cuidar do meio ambiente, né? Sim, muitas fábricas não seguem. A gente foi ali na Zavascki e falaram que tem que ter todo o procedimento, porque como eles trabalham com muita coisa, tipo de sabão, coisa assim, que tem que usar muito produto, tipo cloro, que é muito produto forte, tem que ter um procedimento tipo, específico para tacar aquelas coisas fora. Porque tu já pensou? Se coloca aqui em Tubarão chega mais espuma. Já pensou? É complicado, né? As cidades próximas vão ser afetadas, né? Sempre serão afetadas, É tipo igual o rio que a gente tem aqui, sabe? Muita fábrica daqui joga as coisas ali e acha que tipo, não é nada, isso aqui, mas o rio tá preto, né?
um negocinho que era branquinho, tá preto. Pois é, e tem toda essa questão do cuidado, né? E eu penso muito nessa questão da roupa, porque a roupa, né, assim, ó, antigamente, suponhamos, eu via assim pessoas que compravam uma peça de roupa e usava só uma vez, era tipo assim, ó, descartável, né? Por exemplo, usava e colocava, ou passava para alguém, colocava fora, né? E agora já não, já tem toda uma conscientização, né, para fazer essa questão assim, não, a roupa tu usa 2, 3, no caso, a moda é tu usar a roupa mais vezes. Ainda bem, né? Porque a pessoa já tá no lixão. Eu acho interessante, assim, tipo, que a gente sempre foi passando de pessoa, você tem um lugarzinho pra sua irmã, ou familiar. Agora, em cidades maiores, já tem lugar, só não quer mais roupa, tu tem um lugar específico pra pessoas que precisam. Sim. Já pra doação, não só pra gente, tua família, a gente, Sim. pra todo mundo que precisa falar, e tu tem um lugar específico pra isso, né? É muito bom pra esse fator de não jogar no lixo, né? É verdade. Tipo assim, ó, eu já fui morar em casa, assim, tipo, a gente foi na hora de limpar o lote, tinha de tudo no lote, até roupa enterrada. Sim, sabe? sim. Acredito, roupa enterrada. Enterrada, tipo, Né, dona? Isso aí é outra coisa, roupa enterrada. aquelas pessoas que coisa do mar da casa tá com fogo. É porque daí assim, ó, o que acontece? Se eles vão jogar fora, às vezes eles têm que pagar um tanto, né? Então o que eles pegam? Eles pegam e enterram a roupa, certo? E daí fica escondido, e enfim. Mas aí, quando a gente Só vai fala, ver né? porque só imagina como é que o solo vai decompor a roupa. Que é tudo uma linha entrelaçada. Nossa! Daí vai na fossa, tranca o bueiro. Nossa, dá os problemas, Tem né? muita casa que é assim, tipo, lá da minha casa tem uma que ninguém mora. E ela é um lote bem grande, sabe? Bem grande mesmo. Começa na rua e vai até na outra, assim. Mas, tipo, lá, como ninguém mais usa, ninguém mais mexe, os vizinhos botam lixo, botam de tudo lá, de tudo. Aí tá com fogo, aí um monte de coisa. Nossa, dona, é ridículo. Tipo, a gente ali em casa, a gente já falou, né, pra eles, tomar cuidado, isso aqui, eu botar o canal na frente dessa casa. Sim. Só que não adianta, tem gente que taca lá mesmo. Taca. E pessoas que tu nem sabe quem é, né? Enquanto tu sabe que é os vizinhos, ainda beleza, tu conversa. Daí o dono tem que lá limpar depois. Sim. Lá a prefeitura já teve que ir lá pra limpar, porque ninguém sabia quem era. E essa questão da roupa. Tem dono? Agora é lixo. E essa questão da roupa, eu vejo assim, Aparecer. que é um tanto assim, desconfortável, porque assim, ó, ela é feita de linha, nylon, algodão, né? Tem todos aqueles processos que eles fazem lá. E assim, ó, e é difícil para decompor, né? Eu penso que daqui a pouco, né? Não tem aquela questão assim, furou a meia, vamos remendar ela, vamos costurar. Não tem mais. Uma parte amarela, Não, meu dedão lá mesmo. Ou senão, ó, a meia tá rasgada, joia tá furada, não tem problema, joga fora. Entendeu? Não tem mais essa questão de tu fazer o aproveitamento disso, sabe? Não tem mais. Na minha época era assim. Eu fui criada assim, ó, fui criada com roupas assim que as minhas primas emprestavam, porque eram maiores, né? Então eu usava. Então assim, ó, quantas meias, no caso, uma camiseta furou, a gente pegava e ia lá e remendava ela. Lá em casa, tipo, as que eu não quero, eu vou lá pra minha cunhada, pra minha irmã. Isso, vai passando. E tipo, se elas não querem, eu boto um saquinho e dou, porque eu sei que tem gente que precisa. Sim. E essa questão assim, ó, como é que tipo assim, tens uma camiseta, beleza. Às vezes eu ainda faço, assim, de boa, assim. Eu corto uma parte delas, uso pra fazer, no caso, limpar. Eu uso mais pra limpar. Porque daí tu faz aquele pano pra limpar o vidro, aí tu não precisa comprar, né? Eu já Mas- fiz tipo a bazar minhas roupas. Sim, também. Quando eu tava muito novinha, não sabia mais. Sabe aquela roupa assim, às vezes tu ganha e tu não. Ou às vezes Não dá pra precisa. passar. Daí fica pequena. Isso. Ou às vezes dá pra passar até pra uma amiga tu usa. E ali vai, né? Aí, tipo assim, eu tô fora, às vezes vai ficar antes, sabe? Às vezes, tipo, passa cachorro, quando é saco grande assim, o cachorro acha que é comida, às vezes é roupa e espalha. Eles abrem tudo. Esse short que eu tava foi pequeno. Esse aqui peguei ontem lá mesmo. Na calçada da escola, da sala. Daí assim mesmo. Aí eu vi uma pocinha, passei no cabelo. Meu cabelo não é assim, é loiro. Aí eu peguei uma pocinha marrom assim. Quero um chazinho. Muito obrigada. Vamos fazer um tintim. Pode mesmo, eu acho.
sabe dessa questão ali, é bem assim, é uma questão de tu se organizar, né? Com uma roupa, com umas coisas que tem, mas ainda eu vejo assim, ó, a água, o solo, porque nós precisamos da água, né? E um tempo atrás era assim, né? A água é infinito, de hoje não. Se não chove naquele local onde que tu pega a tua água, tu fica sem água. Quando que eu vi Curitiba, assim, ó, que é uma cidade assim, todo mundo fala, bonita, isso, tem que fazer rodízio de água, porque não chovia no local onde que eles pegavam água. É assim, tipo, até que às vezes, tipo, a gente pensa que, não vai acabar a água, e daí quando vê na casa de fulano tá sem água. Sim. Coisa que, tipo, o pessoal pensava que, nunca vai acabar aqui. Nunca vai acabar. Aí, tipo, acaba, e às vezes, tipo, não é nem problema na rua, com pagamento, nada, simplesmente só acabou porque tá faltando água. Sim, sim. E é perigoso, porque a água é tudo pra nós, né, gente? Meu Deus, faltou água. O ser vivo, o primeiro ser vivo veio da água. Eu. O primeiro ser vivo. Vamos para a próxima pergunta. Ó, a destruição do meio ambiente e a abertura de espaços para novos vírus. Sim, principalmente assim, ó, como eu sempre falei, eu acho que eu até enjoo vocês, porque assim, o que acontece? Né? O vírus, principalmente o vírus de RNA, né, ele sofre mutação muito mais fácil, né? Então, o que acontece? Tendo um vírus de RNA, sofrendo a mutação, é mais difícil tu conseguir um remédio para tentar matar a doença. Ou, no caso, tu conseguir uma vacina para acalmar, no caso, esse processo viral. Isso. A gente viu pelo Covid, estamos na quinta vacina já. Sim, daqui a pouco vai ter a quinta vacina. Por quê? Me chamou a atenção, né, que eu tenho a quarta vacina, tudo certinho, mas assim, ó, ainda tem gente pegando Covid. Me chamou a atenção. Tem. Sim, né? Tipo, e a segunda foi questão tipo, de meses, né? Já teve que criar a segunda, porque estava muito mais forte que no começo, né? Porque os vírus de RNA, a mutação acontece muito mais rápido. Né? Eles não têm dó, e como eu estava falando, né, para algumas turmas, né, geralmente os organismos microscópicos, os pequenininhos, eles se reproduzem muito mais rápido, porque eles querem se manter vivos. Né? Então, assim, ó, geralmente a duplicação, né, e no caso o vírus, ele parasitar uma célula porque ele quer se manter vivo, ele quer propagar. Né? E isso, né, essas questões de doenças virais, assim, as bacterianas, nossa, eles fazem um grande controle, porque tu vê só, né, nós chegamos 8 bilhões de pessoas no ano passado, e quantas pessoas morreram durante a Covid? Uma pandemia, né? Então o que acontece? Então significa que nós poderíamos ter alcançado 8 bilhões lá para 2021, início de 2021, porque muita gente estava morrendo. Isso eu só penso também que além dos vírus, né, se criarem assim, eu imagino que já deve ter muitos vírus aí com o ser humano estudando, descobrindo as coisas, e eles meio que vão só aparecendo, né? Tipo, ao mesmo tempo já teve ali, só que o ser humano foi lá, mexeu. Outra coisa que me chamou a atenção, parece assim que a cada 100 anos, parece que aumenta as pessoas, é mais contato e parece que é tipo assim, ó, não, agora vai surgir tipo uma doença para controle, parece até um controle populacional. A própria genética de populações, aquela parte da biologia de populações fala, porque assim, se tu vai olhar o ciclo da vida, tu nasce, tu cresce, tu se reproduz e tu morre. Então, assim, daqui ninguém vai sair vivo, né? A gente só quer morrer um pouquinho mais tarde, né? Não quero mais. E aí, o que acontece? Beleza, se tu vai o ciclo, joia. Mas assim, o que acontece? Daí tu tens o quê? Uma doença, né? Assim, muita gente interagindo, daí as mutações que acontecem, né? As mudanças genéticas que acontecem, né? O vírus vem cada vez mais forte, ou no caso, vocês perguntaram o vírus, né? Mas assim, as bactérias ficam também cada vez mais fortes. Isso foi tipo igual né? a Covid, né? Tipo, a pessoa achando que era brincadeira. É brincadeira. Ia se reunir em casa de amigos, daí amigos, as festas, tinha muita festa também. Passava. E daí o que acontece assim, ó. O que eu vejo assim, ó, se ainda você pode falar, mas se você tiver cuidado, eu penso assim, né, que o ser humano, ele só tem que ter os cuidados básicos, não é muita coisa não, é cuidados básicos mesmo, né, e
E eu vi assim naquela pandemia, meu Deus, as pessoas não. Tinha algumas pessoas assim, ó, que entravam sem máscara em alguns mercados e, nossa, eles não podiam chamar nem atenção, porque era tão constrangedor, Sim. sabe, que é complicado. A pandemia da Covid foi uma grande experiência para nós saber assim que futuramente, né, nós temos que nos cuidar. E a vacina, gente, a vacina, essa questão ali, ó, de tu aplicar no organismo morto e o teu sistema imunológico reconhecer e ele ficar preparado para quando vir a doença, né? Ou a vacina também de RNA mensageiro, que é o quê? Somente, né, aquela cópia daquela espícula, né, que o vírus tinha, né? No caso, colocaram um invólucro de gordura e colocaram, no caso, aplicam nas pessoas, o sistema imunológico reconhece, fica guardando se tem contato com o vírus da Covid e simplesmente, se tu entra em contato, já há uma reação. Só que eu acho muito incrível porque as pessoas assim, elas não queriam se vacinar. Só que elas não faziam ideia, né? Tipo assim, para eu estar viva aqui, os meus pais tomaram a vacina e eu tomei também. Vocês, para estar vivos aqui, no caso, os pais de vocês tomaram, os tios tomaram, os avós também tomaram, entenderam? Então, assim, ó, como é que pode, assim, um tempo com tanta tecnologia, informação, tecnologia, televisão, e as pessoas não querem tomar vacina. Eu assim, meu Deus, quanto que vai se demorar? E eu penso assim, ó, que essas pessoas aí que ainda pegam uma Covid, eu penso que elas não têm o esquema de vacinação completo, eu penso. Tem gente que não tomou nem a vacina da Covid, achando que, não, essa é uma vacininha, não vai dar nada. Sim. Tinha gente que, tipo, zombava de gente que pegava Covid-19, essas coisas assim. Porque, no caso, a minha filha pegou, não deu nada. Daí depois quando um tio, no caso, eu acompanhei uma história, foi assim, ó, a filha pegou, né, e não deu nada. Tipo assim, a filha, o pai, né, daí quando foi o tio dela que pegou, aí ele veio óbito. Assim, não dá pra, isso que faz o diferencial, não tem? É porque assim, a minha genética é diferente de cada um de vocês, é uma resposta, assim como a de vocês é diferente da minha também, de cada um, né? Então tu vê, isso ali quando começa a selecionar, pra mim é perigoso. É perigoso porque assim, tu sempre fica com um ponto de interrogação. Não tem que dizer assim, ó, não, a Lia tem o gene tal, pode pegar Covid, não tem problema, não vai te fazer nada. Tu ainda tem uma certeza, não tem uma certeza. Agora, se tu não tem certeza, o da Covid foi bem característico, a gente não tinha certeza de nada, né? E demorou muito. Só foi acontecendo, né? Só foi acontecendo, Ou outra coisa que a gente pensou, igual a gente pensou da Covid, né? Tipo, tá lá, nem vai pegar a gente. Sim. Nas 2 semaninhas ali, a gente fazendo piadinha. Covid, vai te pegar. Não, depois de um ano... Pois eu perguntei bem na época, né? Foi final de dezembro, foi final do ano, dezembro de 2019, que apareceu o caso na China. Eu também achei bem rápido. Aí veio Itália, depois fevereiro, eu ainda dei aula para um aluno e perguntei assim, vocês acham que se a Covid chegar aqui, olha só, se a Covid chegar aqui, vocês acham que vai ter cura? Vai, professora, imagina, com a tecnologia ainda eles citaram, com a tecnologia que tem hoje. Vai. Gente de Deus, não parava mais, cada vez mais pessoas morrendo. Não, um ano em casa. A primeira morte que teve no Braço Norte era, tipo, tem a rua Ciné. E a Ciné. E eu morava nessa rua e o primeiro homem que morreu morava não tão assim na minha casa. Primeiro morte do Braço Norte. Usa máscara. Nossa, a gente fica impactado, né? Tipo, a gente pensa, vai morrer lá. Tipo, o primeiro foi perto da minha casa. Tipo, meu Deus, quão perto não tá, imagina. Sim, quão perto, Podia ter lá falando como que eu comi. Né, sabe? Bom dia, vizinho. Tu vê, né? Oi, bom dia, Tati. Isso ali foi a gente, tipo, viu como faz falta dela, tá? Com as pessoas, né? O contato. Que a gente muitas vezes acha, bom dia assim, não. Mas se a gente não tá, assim, conectado com as pessoas, então. Na questão da escola, eu tava no oitavo ano, tipo, eu tive 2 meses de aula. No oitavo ano, no ano inteiro. E daí teve essa questão de online, que foi muito mais difícil o aprendizado.
daí quando a gente voltou, a gente teve meio que começar tudo de novo, né? Relembrar, né? Lembrar como era estudar, né? Porque a gente tá normal, 2 meses de férias. E a gente pensava assim, né? 2 semanas, daqui a pouco volta. E não voltava. E não voltava. E a gente eu passava pelos alunos, eu dizia, professor, eu não aguento mais ficar em casa, mas tu não pode ir pra rua, você não pega doença. A gente torcia pra ficar em casa, mas a gente foi lá, ficou 1 ano em casa. Daí a gente tem avós mais velhos, daí como já são minha baixa não podia ver eu ficava com medo da minha avó pegando. Porque, né? Toma cuidado mesmo, tô querendo estar, Pra mim a Covid foi um grande ponto de interrogação. Nossa, porque a gente nunca imaginou tudo mesmo que a gente tinha passado pela pandemia, né? Não, tudo campeonato. Como assim uma pandemia? 2020, uma pandemia. Não tem tecnologia. A gente lê muito, fala muito sobre muita coisa. Na pandemia, a gente falava. Lá no tal ano teve tal pandemia, mas a gente nunca imaginava. Que no nosso ano ia ter. A gente estudava sobre, mas não imaginava como é que era. A gente sabia. Em 1800 é uma pandemia. A gente tinha uma pandemia, uma doencinha. Mas a gente não achava que era dessa forma, de se isolar, de ter que fazer vacina, tudo. Então a gente só imaginava, acho que foi uma experiência pequena, claro, já teve muitas piores, né? Sim. Que nossa, só que eu acho que a gente sentiu na pele, né? Que a gente meio que só estudava, mas nunca. Sim, porque assim, o que acontece? Dia de hoje, nós estamos muito interligados, né? Porque assim, nós suponhamos assim, antigamente era muito difícil para tu pegar um avião e viajar para um local, né? E ainda é caro, né? Mas dia de hoje tem muito mais gente viajando, porque assim, antigamente as pessoas, no caso, trabalhavam dentro do Brasil. Como que eu falei, né? Não tinha emprego ali na região de Uruçanga, eles começaram a ir para a Alemanha. Né, faziam os papéis, a imigração lá, toda aquela questão ali, eles faziam os papéis, iam para lá com os documentos, tudo e ficavam lá um bom ano. Então significa o quê? Né, que agora nós estamos muito ligados. Né? A Austrália pode dar uma doença, daqui a pouco tá aqui. Tem avião. Daí já volto aqui para a primeira pergunta, que é do lixo conhecido, que na verdade a gente pensa assim, que o lixo não afeta todos, mas eu acho que o lixo também traz doenças. Sim. Então, se a gente pega a doença aqui, do nosso lixo aqui, como pode ir pra lá? Por exemplo, se o Covid fosse por causa do lixo, foi na China, mas quão rápido veio pra gente, entendeu? Então, acho que independente de ser, que não é que tem muito lixo, mas a cidade vizinha acho que já afeta, mesmo não sendo com a gente. Sim. Então, em qualquer lugar do mundo que tem lixo, algo assim, se parar pra ver, a China é bem maior que o Braço do Norte e, tinha Covid-19 aqui. No sul. Nossa. E essa questão da transmissão, né? Nossa, é muito contato. Depois da Covid, assim, eu me policiei muito mais. Eu não cuidava tanto antes. Eu cuidava, era cuidadosa, mas não é tanto. Agora não consigo deixar uma mania. Se a dona percebia que tem uma barreira transparente. Daí não mexe. É verdade. Vamos para outro tópico. Tá. As formas de diminuir a destruição do meio ambiente. Eu penso assim, uma das formas é a conscientização. Eu penso assim que, o ambiente, tá? Ele tá contaminado sim, agora, né? Tem contaminação, mas já foi muito mais contaminado. Muito mais, porque agora eles estão investindo muito em energias renováveis, certo? Antigamente era tudo à base do carvão, do óleo, da queima, né? Agora já não. Suponhamos, tem leis, né, que no caso orientam, no caso tu vai abrir uma empresa, né, tu não pode contaminar rio, tu não pode contaminar solo, tu não pode contaminar o ar, né, tu tem que ter tantos por cento de mata, ou se não tem, tu tem que fazer a tua reserva. Então assim, o dia de hoje está muito mais, as pessoas estão vendo que para ficar aqui na Terra tem que se cuidar. E eu acho assim, que as pessoas falam, todo mundo já sabe que não pode jogar papel. Todo mundo. É muito falado já nisso. Só que tem gente que pensa assim, tanto faz também, porque daqui 100 anos eu não vou mais estar aqui. Entendeu? Eu digo assim pela escola, a gente tá fazendo 100 anos da escola, mas assim, se esse patrimônio não fosse cuidado, a gente não estaria aqui daqui 100 anos. Sim. Como a gente fazendo, o que a gente tá fazendo. Então, por mais que daqui 100 anos não vai estar aqui, vai ter gente que vai ter que Sim. Então, vamos passar por isso, e daí se todo o cuidado do meio ambiente não tiver bom pra Sim, é verdade, porque a Terra então, né, é o único planeta que tem todo
como é que assim, os requisitos para ter vida. Então, por que se eu não estou aqui, mas tem gente que vai deixar, que vai estar. Então, nós temos que deixar um ambiente legal para essas pessoas e para elas cuidar. Mas eu penso assim, ó, pode estar contaminado, pode ter ainda gente que contamine, beleza, mas ainda está, tipo assim, ó, vocês, essa nova geração tem um outro pensar. Graças a Deus, porque daí o ambiente fica muito melhor. Né? Tem um outro pensar, uma questão de cuidar do meio ambiente, de saber fazer coisas que valorizem a terra, que contribuam com a reciclagem, com a ciclagem da terra, com o desenvolvimento dela, né? Porque eu vejo assim, ó, tem pessoas saindo da cidade comprando sítios para produzir e morar lá. Então eles já estão cuidando. Porque daí quando a gente pensa em plantas, né? Tu vê uma árvore, como é que assim, quantos meios, quantos frutos, quanto alimento vai que dá pra nós. mesmo, né? Não vai nem pra vender, vai pra fazer pra comer e pra fazer o processo dela. Né? E eles trabalham com toda essa questão assim, ó, de cuidar do solo, de, no caso, fazer aquela questão assim que eu acho muito legal, é quando você corta o capim, a grama, né, colocar em cima do solo, daí fica aquela parte mais que, aquela parte que forra o solo, daí o solo fica mais úmido, aí começa a vir minhoca, aí começa a vir os organismos do solo e faz toda aquela terra mais, como é que assim, mais boa, no caso assim, uma terra mais nutritiva para a semente chegar ali e fazer o processo, E também que eu estava comentando outro dia, que é a questão tipo, do desmatamento. Por exemplo, não é tudo desmatar. Por exemplo, estão desmatando em grande parte e não estão plantando mais. Se tirar uma árvore e plantar uma árvore, deve ser é uma coisa, né? É uma árvore, entendeu? Por isso. Até que tipo, afeta os animais também. A gente acha que não, mas tipo, sim, como morar. Morar onde? Dentro de casa. Sim. Dizem, né, que a Covid foi bem essa questão assim, né? O ser humano começou a avançar, né? A avançar nas grandes cidades, cada vez mais para mata, muito contato, né? Não sei se tem umas fotos, né, que giram na internet, daí assim, quando que nós estávamos em casa, o tempo em casa, aí começou a aparecer os animais dentro da cidade. Era onça que ia dentro da cidade, era um cervo, um cervo. Lá em casa não tem gato, é uma onça. Meu Deus, passando, né? Então, só dá comidinha, né? Sim, mas a gente acha que é só exemplar, porque daí a árvore faz o oxigênio, né? A fotossíntese. Faz a fotossíntese. Mas a gente acha que é só a fotossíntese. É muito mais coisa, né? Sim, porque elas fazem essa questão da produção de frutos, de grãos de pólen, porque querendo ou não, né, quando que abre a flor, tem os animais que vão lá para polinizar, no caso vão lá sugar o néctar, e daí eles estão polinizando as abelhas, principalmente. Porque até então, por aqui, né, eles estavam até fazendo um projeto, porque as abelhas estavam sumindo. Olha só, as abelhas estavam sumindo. Se não tem abelha, não tem mel, né? E daí, assim, o fato de estar sumindo era por quê? Porque não se tinha mais flores aptas para ela. Né? No caso, pro hábito de comer dela não tinha mais. Então o que acontece? Eles tiveram que fazer todo um projeto, plantar mais árvores para a abelha, com flores para a abelha, né, para ela poder fixar. Mas os enxames estavam cada vez mais destruídos, elas não acasalavam mais e não produziam mais. Isso tudo por causa do meio ambiente. Tá bom, agora a gente vai fazer uma brincadeira que veio na minha cabeça. Tá. Não, bateu uma onda assim. Eu nem sei. Veio. Vamos assim, a brincadeira do que você faria. Tá. Envolvendo o tema de destruição do meio ambiente. Tá bom, produção? Tá claro? O que você faria se você visse uma pessoa abrindo uma embalagem de chocolate, por exemplo, e já jogando no rio? O que você faria? Eu Eu jogaria também. Não, tô brincando.
querido, o que acontece? Tu jogar aqui, no caso o rio, ele vai suprir a necessidade de várias outras pessoas. Né? Esse papel foi, porque não dá, eu não ia sair correndo lá na banca, é impossível, né? Mas assim, mas a próxima vez, né? Pense, ou guarde o papel antigo, jogue onde você encontrar uma lixeira, né? Eu muitas vezes, a minha bolsa, né? Às vezes você come alguma coisa, no local não tem lixeira, mas eu guardo pra jogar em o lixo. A minha da mochila, Ou eu acho que a gente tá tão acostumado com isso que nem, vou tacar aqui, é tão automático, vou abrir tudo aqui. Abre e põe no chão. O que tu faria, Lia? Querido, não joga papel aí. Daí ele fica, cala a boca. Daí eu peguei do mar. É isso que eu faço. Fudeu na cabeça dele. Mas eu penso assim, que a gente vai na conscientização, né? Eu acho que tem que falar, né? E a gente sabe que muita gente que não é mas a nossa parte de fez. Sim. Mas parece que não, mas se querendo não fica na cabeça. E daí assim, geralmente, quando que acontece, um alagamento, né? Aí sobre ficou alagado porque por causa daquele papel que ficou lá, junto com outros papéis lá tampando aquele bueiro. Daí a pessoa vai pensar, né? Ela chiclete, né? Você não passar a mão aqui embaixo, ó. Aqui na mão nem vai mais. Só chiclete aqui embaixo. É tudo meu, eu não vi. E esse povo poderiam colocar no lixo, né? Vai querer fazer mais alguma coisa? Então vamos. Uma aqui na escola agora. E se, de repentemente, não falando o que eu vou fazer, eu vim com um isqueiro, né? Botei fogo na madeira. Só que, tipo, isso aí já é uma instrução, né? Botei fogo na madeira e subiu uma fumaça, assim, sabe? Só que, tipo, só a dona e a Lia, vamos supor, tava ali vendo. O que vocês iriam fazer? Eu ia chamar o bombeiro, né? Por favor! Se é fogo na madeira, não, mas tipo, tem gente que acha que, tipo, tô só botando fogo, tipo, uma brincadeira. Eu adorava quando era pequena brincar de fazer fogueira, né? E botava fogo e atacando coisa. Só que ela fala pretona. Mas, adolescente, meu filho falando, quero brincar de fazer fogueira. Tu, pode brincar, ou tu, não, isso vai dar pro ambiente, coisas mais saudáveis. O que a dona se faria? Sim, eu até brinquei, né? Mas assim, a primeira coisa, se tem fogo no ambiente, é pegar um extintor, né? Mas aí o que acontece? Sempre orientar, né? Orientar, sempre. Não é interessante você trabalhar com fogo numa, porque daí você pode se queimar também. Sim. Né? E outra porque, né, destrói o meio ambiente, aí tem toda aquela questão da eliminação de dióxido de carbono. Né? Exemplo, assim, vai ter gente que vai ter gente que vai nascer daqui 10 anos, vai ter 10 anos. Se alguém assim de 10 anos, ou maior, pode ser 15 anos, chegasse pra dona e falasse, eu fiquei sabendo que já teve uma pandemia aqui. Então, tem pra me falar sobre essa pandemia, como foi pra dona? Quero saber o que a dona, tipo, que causou em você. O que eu ia passar pra ela é o seguinte. Sobre a pandemia. Que nós temos que cuidar, assim, em poucas palavras, nós temos que cuidar muito do nosso meio ambiente, tá? Que nós, espécie humana, conseguimos conviver com os outros seres vivos, desde que respeitamos os hábitos dele e eles, né, consequentemente a gente respeita os nossos também, para pelo menos viver num equilíbrio, né? E que nós temos que tomar cuidado. Que no caso, assim, o fato de tu falar, né, o fato de tu se comunicar, né, é importante para nós, certo? A comunicação é importante, mas nem por isso que eu tenho que pegar e tocar e mexer na pessoa, tá? Às vezes se é um vídeo de contato, mas que nós temos que ter os cuidados básicos para se manter aqui na Terra, que é a limpeza das mãos, no caso que foi a Covid, né? Não ficar espirrando em cima do amigo, cuspindo em cima do amigo, né? Então, assim, é ter os cuidados básicos pra gente viver aqui na Terra. Eu falaria isso. Mas é isso, né? A dona falou Parabéns, alguma coisa? dona. Então beijo. Beijo. Então, até o próximo podcast. Até. Muito obrigada, meninas. Tchau, obrigada, dona.